Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Glorifica a Deus por mais uma oportunidade que Deus Ele me concede para estar tomando essa tribuna. Confesso mais uma vez que não é fácil. Eu tenho aqui em mente, mais ou menos 2 semanas atrás, a qual o Senhor Ele usou o presbítero Eliette, lá em Lamentações, diante de uma passagem que a coroa caiu, e eu tenho digerido, alimentado esta palavra até hoje. Eu tenho ministrações, irmãos, há 20 anos atrás, gravada no meu coração. A palavra de Deus, ela não pode entrar num ouvido e sair do outro. A palavra, ela tem que entrar e ela tem que encontrar profundezas, ela tem que encontrar terra, ela tem que estar aplacada no teu coração, em nome de Jesus, amém? Nesta noite eu creio que Deus Ele vai estar ressuscitando sonhos aqui, em nome de Jesus. Deus Ele havia me mostrado, quando eu recebi o convite do pastor Aderaldo para estar ministrando nesta noite, eu cheguei em casa, fiz o meu período de oração diante do nosso Deus, e o Senhor Ele me mostrava muitas pessoas aqui que têm sonhos, mas dentro de si, esses sonhos, eles já morreram para você, mas para com Deus não. Nesta noite, esses sonhos que você acha que já não tem mais jeito, Deus, Ele vai estar trazendo à tona novamente. O Senhor vai ressuscitar sonhos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Amados, antes de nós passarmos para a palavra do nosso Senhor, eu não poderia estar passando em vão, porque tudo que acontece aqui é espiritual, aqui não tem nada natural, amém? Então nós temos que dar honra a quem é digno de honra, amém? Então está aqui nesta noite também, mais uma vez, a minha esposa. Eu admiro essa mulher. Eu até comentei hoje com o pastor Aderaldo que as mulheres, elas oram mais que nós, né? As mulheres, elas oram mais do que nós. E eu confesso que a minha esposa, ela ora mais do que eu, amém? Deus tem um chamado muito grande sobre a vida dela, na obra missionária, na obra de intercessão, e assim Deus Ele tem alcançado muitas almas, amém? Eu queria estar dividindo para com a minha esposa alguns minutos para que ela viesse falar algo da parte de Deus aqui na frente, em nome de Jesus, amém? Agora, no meu coração, para estar passando para os irmãos, né?
vocês. E que se nós somos bênçãos, o Senhor é bênção nas nossas vidas, né? Então, essa palavra do 1 ao 14, ela é só bênção, né? Então, é essa promessa que nós temos que viver, né? As bênçãos do Senhor estão nos teus caminhos, nos seus estatutos, né? E também abençoando aqueles que levam a palavra de Deus, né? Aos que necessitam, né? Alimentar-se da palavra do Senhor. E eu quero dizer nesta noite que nada está perdido, né? Mesmo quando a gente acha que Deus não está vendo, Ele está vendo. Que o Senhor não está nos ouvindo, Ele está ouvindo. E às vezes Ele nos responde em silêncio. Se a gente está atentamente, a gente vê o agir de Deus em nossas vidas. Amém? E essa mensagem eu quero passar nessa noite. Agradeço a oportunidade que o Senhor Jesus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho do Dr. Lucas, o capítulo de número 7, o versículo 14, e nós vamos ler apenas a parte B desse versículo. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7, versículo 14, apenas a parte B deste versículo, amém? Aleluia, glórias a Jesus. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Só uma pessoa está entendendo a revelação profética. Eu vou ler novamente para você. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te, porque a vida chegou até você. Os sonhos da sua mãe não vai ser frustrado. Eu sou a vida. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Aleluia, Jesus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu gosto muito do Evangelho de São Lucas, porque o Evangelho de São Lucas, eu até mencionei no assentamento semana passada. O Evangelho de São Lucas, ele tem ele é um pouco diferente dos demais evangelhos. Nós podemos analisar a profundidade que há no Evangelho de São Lucas. E vale também nós salientarmos nesta noite que Lucas, ele foi um discípulo que ele nunca andou com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante nós salientarmos também que Lucas, com certeza, ele foi evangelizado pelos discípulos e ele teve uma trajetória com esses discípulos. Passado este episódio, este momento, agora Lucas, ele vai fazer algumas viagens com o apóstolo Paulo. E neste interim, Paulo, ele começa a discipular a Lucas. Lucas, ele teve uma grande curiosidade. Ele aprofundou ao máximo de ter um conhecimento, de trazer relatos de quem era Jesus. Quem é Jesus? A história, ela vai dizer que Lucas, ele procurou, estudou, ele procurou relatos durante 2 anos, diante de vários resumos de quem era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos contemplar a riqueza que há neste Evangelho. Um homem a qual, como eu mencionei para você, que ele nunca andara com Jesus aqui em vida. É interessante que Lucas, provavelmente Paulo passou várias informações para Lucas diante
da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos também fazer aqui uma colocação diante de todos os livros. O único escritor que não era judeu era apenas Lucas. Lucas, ele era natural da cidade de Antioquia, grego por naturalidade, médico, deixou tudo para servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apenas aqui nós estamos fazendo uma retórica para que nós venhamos adentrar diante da palavra do nosso Senhor. O texto que nós lemos aqui vai retratar diante de uma mãe que ela estava passando neste momento a pior fase da sua vida. Porque para uma mãe, ela enterrar, ela sepultar ao seu filho, eu analiso que é uma dor tamanha, pior do que a dor de um filho, ele sepultar aos seus pais. E a história, ela vai dizer que agora esta mulher, ela está prestes a sair de Naim para sepultar a seu filho. A Bíblia, ela vai dizer assim, no versículo de número 11: e aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Antes de Jesus, eles se chegar até a cidade de Naim. Se você analisar alguns versículos atrás, Jesus ele tinha passado na cidade de Cafarnaum, onde diante da palavra liberada, Jesus ele dá autoridade sobre aquela enfermidade que havia sobre o servo daquele centurião de Cafarnaum. Então Jesus ele tem autoridade diante de qualquer coisa, diante de qualquer circunstância. Através de Jesus Cristo, a palavra liberada, que ele liberara sobre a vida deste jovem do centurião de Cafarnaum, aquela enfermidade, ela foi repreendida. Mas a palavra de Deus agora, ela vai dizer que Jesus, ele vai para a cidade de Naim. O terreno daquela época não é semelhante a qual eu e você, nós contemplamos, vamos dizer aqui em Brasília. Mas o terreno naquela época, ele era extremamente acidentado. Era um terreno extremamente acidentado. A geografia, ela vai dizer, a geografia bíblica, ela vai dizer que de Cafarnaum até Naim era aproximadamente 50 quilômetros e um terreno acidentado. Mas o propósito de Jesus era chegar até a Cafarnaum. E a história vai dizer também que Jesus ele gastou entre 2 a 3 dias para fazer uma quilometragem de 50 quilômetros. Provavelmente o cansaço poderia ter chegado diante de Jesus, mas ele foi até aquela cidade de Cafarnaum. Diz a palavra de Deus aqui que aconteceu pouco depois, veio da cidade chamada Naim, e com ele muitos dos seus discípulos, aqueles discípulos que estavam com Jesus. Eles se regozijavam, eles se alegravam, porque diante daquela caminhada, muitas pessoas, a multidão que estava com Jesus, a multidão ela era curada diante desta caminhada de 50 quilômetros, porque a cura estava do lado dele, a resposta estava do lado dele, a solução estava junto com eles ali, porque onde Jesus ele está, algo sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. E diante de toda aquela multidão, provavelmente
mas não importa, eles foram curados. E eles vinham tão somente em um socorro, regozijando na presença do nosso Senhor, se alegrando na presença do nosso Deus, porque algo sobrenatural acontecia ali. Mas por outro lado, havia uma outra multidão que estava chorando, que estava em pranto, que não havia alegria naquele lugar, que não havia regozijo naquele lugar. O céu estava de bronze diante daquele lugar. Uma grande multidão que estava chorando pela morte de um rapaz, pela morte de um único filho de uma mulher. As pranteadoras naquele momento, elas foram contratadas para que elas clamassem e chorassem. Elas chorassem em alta voz, para proclamar e conclamar ainda mais tristeza, mais dor, diante desse lugar onde estava esta mãe. Não havia alegria naquele lugar, não havia sorriso, porque não há sorriso, não há alegria. Onde nós estamos velando um ente querido, ou um parente, a alma ela entristece. Todos os sonhos estão ali, todos os projetos estão ali, mortos, sem esperança, já não tem mais jeito. Era isso, exatamente isso que aquela mulher ela tinha no seu coração. E o pior de tudo isso, segundo o conceito do judaísmo, aquela mulher ela estava prestes a viver a pior fase da sua vida, porque ela já tinha enterrado o seu marido, e agora morre o seu único filho. O seu único filho que agora ele passaria a ser herdeiro de toda a herança do seu pai. Mas agora o filho morre. E quando o filho morria, toda a herança, segundo o conceito do judaísmo, era repartido diante das 12 tribos de Israel. A mulher, ela não ficava com nenhuma parte da herança do seu marido. A mulher, ela não podia trabalhar. Essa mulher, ela estava prestes a viver uma vida mendigando, uma vida completamente frustrada, derrotada, mendigando, porque ela não podia trabalhar. E os bens que era do seu marido passou para o seu filho, mas agora o seu filho morto, ela já não tinha mais herança. Talvez na mente dessa mulher passaria: o que será de mim agora, daqui para frente? O que será de mim? Irei andar pelas ruas mendigando, pedindo esmola, sem ter o que comer, sem ter o que alimentar. Quantas coisas se passavam na mente dessa mulher. Mas é interessante que Jesus, ele sempre é a esperança na minha vida e na sua vida, a esperança de um dia melhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ainda que aquela mulher ela não acreditasse, ela não cresse que o sonho dela poderia ser ressuscitado, porque o teu sonho estava morto, o teu sonho já não tinha mais como trazer a vida novamente. Mas Jesus ele estava vindo, Jesus ele estava caminhando, Jesus ele estava chegando. Dentro de você pode ter sonhos, pode ter projetos,
sonho dentro de você. Aleluia, Jesus. Veja bem, o versículo de número 12. E quando chegou perto da porta da cidade, que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade, vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão, porque moveu de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Jesus, ele viu daquela mulher, a dor que havia no coração daquela mulher, os seus sonhos frustrados, o teu sonho morto, o teu sonho esticado num esquife, num caixão, prestes a descer a 7 palmos abaixo da terra. Jesus, ele olha para aquela mulher e ele questiona para aquela mulher: não chores, porque ela estava chorando. Mas é interessante eu dizer para você, e você gravar essa palavra na tábua do teu coração, que lágrimas para Jesus são palavras. Lágrimas para Jesus não é apenas água que desce do seu olho. Lágrimas são palavras. E cada lágrima que tem rolado no teu rosto, Deus, ele tem lido cada lágrima que tem rolado no seu rosto, sim. Porque são palavras muitas das vezes de dor, são palavras de angústia, são palavras: Deus, tem misericórdia de mim, são palavras: Senhor, me ajuda. Mas naquele momento você só tem lágrimas para oferecer diante de Jesus, e Jesus, ele lê cada lágrima que rola no teu rosto. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele teve compaixão desta mulher, e Jesus menciona: não chores. A cidade de Naim, ela era semelhantemente como se fosse lá no acampamento, pastor Isaías, uma cidade pequena. E diz a história também que a cidade de Naim, ela tinha uma única entrada. Era apenas uma única entrada para aquela cidade. A entrada daquela cidade era significava para aquela